Muito bem. Eu tenho uma boa notícia, gente. A parte mais difícil já foi. Pedaço mais complicado do que eu ia falar, falei logo no começo, tá? Mas quando a gente fala essas coisas complicadas, a gente tem que falar com muito cuidado, muito carinho com a igreja. E às vezes uma ou outra coisa pode ficar com dúvidas, outras coisas podem carecer de maiores esclarecimentos. Já me deixaram saber que tem uma dúvida em particular que eu vou tratar nesse minuto, mas eu queria te encorajar a não guardar a sua dúvida para você, a mandar as dúvidas mesmo. Às vezes a gente pensa, principalmente em sala de aula, será que eu vou perguntar isso? Minha pergunta é boba. Cara, a pergunta que talvez você ache boba, pode ser que seja a dúvida de um monte de outras pessoas que também estão tímidas e não querem perguntar, tá? Então não se sinta intimidado com isso, certo? Eu vou começar com isso e depois eu queria ler na verdade eu vou começar com essa dúvida e depois eu vou ler um texto bíblico junto com vocês, mas a dúvida em questão que já me deixaram aqui, e que eu já queria tratar, e de novo deixa eu controlar tempo, ok, tá certo, é o seguinte, eu mencionei um salmo que também aparece no livro de Samuel. Primeira coisa, o livro de Samuel, eu estou chamando o livro de Samuel assim, porque o livro de Samuel na verdade é um livro só, a gente divide em dois, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, porque não cabia o livro inteiro num rolo só. Então ele foi um livro dividido por uma questão de espaço, quando a Bíblia hebraica estava sendo compilada, tá? Mas na verdade ele é um livro só. O salmo em questão é o salmo de número 18, e o capítulo no qual se encontra esse salmo em Samuel é o segundo livro de Samuel, no capítulo 22, tá? E eu falei a respeito desse poema de Davi, e eu estava explicando sobre o fato de que algumas coisas que estão escritas nesse poema de Davi era um poeta que escrevia canções, cantava canções para aplacar a ira de Saul, né? Esse poema de Davi, algumas coisas não devem ser lidas literalmente. E alguém perguntou, peraí, você está me dizendo que tem ficção no texto bíblico? Você está me dizendo que isso aí não é de verdade? Não é bem isso. Primeiro, existe ficção no texto bíblico? Sim, existe ficção no texto bíblico. Exemplo, as parábolas de Jesus. Jesus ensina por meio de parábolas. O que são parábolas? São histórias fictícias que Jesus usa como um princípio pedagógico, como a história fictícia que eu contei para vocês, do rapaz parado no trânsito por um policial, certo? E no texto bíblico a gente tem parábolas de Jesus, que são histórias que Jesus está usando para ensinar um outro princípio. Além disso, a Bíblia tem uma série de outros recursos de literatura. A Bíblia é uma obra literária. Entre esses recursos de literatura, a linguagem poética e as figuras de linguagem se fazem presentes. Jesus usa figuras de linguagem. Uma figura de linguagem bastante conhecida é a hipérbole. Mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está usando ali de uma figura de linguagem, que é uma espécie de exagero. Essa hipérbole a gente encontra desse mesmo jeitinho na literatura rabínica dos tempos de Jesus também. Na literatura rabínica do período de Jesus, Jesus era judeu, outros mestres judeus também escreveram, né? Jesus não escreveu, mas outros mestres judeus deixaram seus relatos escritos. E num livro chamado Beracot, no capítulo 55, você tem alguns rabinos discutindo a respeito de sonhos premonitórios, sonhos que você adivinha no futuro, ou que está acontecendo por meio do sonho, como foi o sonho do faraó que José interpretou. E esses rabinos estão discutindo entre si, nesse capítulo desse documento chamado Beracot, como que você distingue um sonho que prevê o futuro de um sonho que não prevê o futuro. E num dado momento ali, um dos rabinos diz o seguinte:
É mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha do que esse sonho ser premonitório. O que isso está querendo dizer, né? O que é essa história? É uma figura de linguagem, é uma hipérbole. Tem uma outra hipérbole que Jesus usa. Antes de arrancar o cisco no olho do seu irmão, arranca a trave do seu olho. Ninguém anda com uma trave no olho, é uma hipérbole. Ninguém tem um pedaço de madeira enorme no olho. Jesus está usando uma linguagem do exagero para chamar a atenção de que o problema do cara que está denunciando é muito maior do que o problema do cara que é denunciado. Então essas figuras de linguagem acontecem. Essas figuras de linguagem, principalmente no livro de Salmos, acontecem com enorme frequência. Por quê? Porque é um livro de poemas, é uma coletânea de poemas. E a gente usa figuras de linguagem nos nossos poemas que a gente canta na igreja. Tinha uma que a gente cantava, que era assim: quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Não sei se vocês conhecem essa música, essa é bem antiga, eu revelei um pouco da minha idade aqui. Mas no meu coração não tem céu, muito menos arco-íris. Mas é um jeito do poeta expressar que no meio daquela tempestade, que não é uma tempestade literal, não são raios e chuvas literais, mas no meio das negras nuvens de tribulação, no meio dos problemas da minha vida, Deus fez nascer a esperança no meu coração. É o que o poema está querendo dizer, do corinho que se cantava no meu tempo de juventude. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva. Eu gostava dessa música, mas enfim. No livro de Samuel, em 2 Samuel capítulo 22, o que a gente tem? A gente tem Davi cantando um cântico de gratidão por ter sido livrado das mãos de Saul. E diz assim, 2 Samuel 22, Davi cantou este cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Atenção para a gente não ler o texto literalmente. Davi está dizendo que Deus é uma pedra? Não. Quando Davi diz que o Senhor é a minha rocha, ele não está chamando Deus de pedra. Ele está dizendo que Deus fornece um piso sólido para que ele possa caminhar, onde não tem incerteza, onde não tem insegurança. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Uai, por acaso Deus virou um castelo agora? Não, isso é uma linguagem figurada, para representar de novo a segurança que Deus proporciona. É uma fortaleza, é como uma fortaleza. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei, é o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e as torrentes de impiedade me aterrorizaram. Correntes do abismo me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o nome do Senhor na minha angústia. Chamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, e aí o trecho que eu mencionei, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele se abaixou dos céus e desceu, havia trevas espessas debaixo dos seus pés. Toda essa imagem é uma imagem de juízo contra Saul, que Saul não experimenta literalmente. Em nenhum momento Saul encontra com Deus cuspindo fogo em cima dele. Não cuspindo fogo literal. Saul não é morto incendiado.
Mas as narinas de Deus expelirem fogo é uma imagem que Davi está trazendo para nós, para que a gente identifique o tamanho da ira de Deus diante da desobediência de Saul. O texto hebraico é cheio dessas figuras. Aliás, toda vez que a gente lê no texto bíblico que o rosto de Deus ficou vermelho, que as narinas de Deus ficaram vermelhas, isso é uma representação da ira de Deus. Isso significa que o texto não é real? Não. Davi foi literalmente liberto das mãos de Saul. Literalmente liberto das mãos de Saul. Isso só significa que a maneira como Davi está usando para exprimir esse episódio é similar, parece, com aquilo que a gente estava mostrando no tal do arco-íris no céu do coração. O meu coração não tem um céu lá dentro de verdade, nem um arco-íris ali dentro. Mas poeticamente eu estou exprimindo uma verdade de um jeito poetizado, que é o que acontece nessa passagem. Certo? No Salmo de número 18, que basicamente repete o que essa passagem diz, a gente vê Davi dizendo que Deus disparou flechas contra Saul. E a gente lê o relato histórico da morte de Saul, a gente não sabe que foi, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, mas de novo, que não foi Deus literalmente com o seu arco e a sua flecha matando Saul, mas Saul morreu nas mãos dos seus inimigos. De novo, a gente tem uma situação, uma circunstância poética para mostrar o livramento que Deus proporcionou para Davi e a ira de Deus em relação a Saul por sua desobediência e por sua perseguição a Davi também. Tá? Então, respondendo a essa primeira dúvida, sim, o texto bíblico ele é recheado de figuras de linguagem, e isso não o faz menos verdadeiro, isso o faz muito mais rico. Isso faz com que o texto bíblico seja extremamente rico. Então eu posso poetizar tudo que está na Bíblia? De jeito nenhum. Só o que é poético. Então a ressurreição de Cristo também é uma alegoria, uma metáfora? Não. Para você dizer que algo é poesia, precisa ser poesia. Precisa ter elementos literários que te levem a dizer que aquilo é poético. Bom, se está em Salmos, você tem um belo indício de que aquilo é poético, porque os Salmos são uma coleção de poemas. E aí eu adianto uma outra coisa que eu sei que seria perguntado para mim mais tarde aqui na conferência, no evento, que uma das coisas que a gente preparou é indicações de livros que estão lá embaixo, lá na loja, que são importantes para entender essas coisas. Um deles é um livro de uma capa vermelha, de um camarada chamado Gordon Fee, junto com Douglas Stewart. Gordon Fee é provavelmente o maior estudioso do Novo Testamento pentecostal dos últimos 50 anos. E ele escreve um livro chamado Entendes o que Lês, uma capinha vermelha. Nesse livro, junto com Douglas Stewart, o Gordon Fee, ele ensina você a identificar no texto bíblico quando que tem um poema, quando que você tem uma narrativa, como que você interpreta uma narrativa, como que você interpreta um poema, quais são as características de uma parábola. Então, para entender melhor a Bíblia, esse livro é muito bom, e é escrito por um dos maiores teólogos pentecostais que já viveu. Gordon Fee é, muito provavelmente, nos últimos 50 anos aí, o estudioso do Novo Testamento pentecostal mais influente que nós temos. Existem outros muito bons também. Mas Gordon Fee é um sensacional. Tá? Então,
respondendo aí mais ou menos essa dúvida, realmente haverá momentos no texto em que o texto tem características poéticas, de figura de linguagem. Isso faz com que o texto seja lindo, inclusive. Aliás, saiba de uma coisa: a Bíblia que você tem em mãos, além de ser, e de novo, eu te desafio a viver isso na sua vida e depois venha me cobrar. Além de ser maravilhosa no desempenhar da obediência do texto, conforme você vai vivendo o texto bíblico, conforme você vai desempenhando o que ele te orienta ao longo da sua vida, além de tudo isso, o texto bíblico é uma das obras aí eu estou errando feio. O texto bíblico é a obra literária mais bela já produzida. O texto bíblico é lindo, e essas figuras de linguagem ajudam a gente a enxergar a beleza do texto, a riqueza do texto, a profundidade dele. O texto bíblico é muito bonito. E dentro dessa beleza do texto, eu queria te convidar a enxergar a beleza num texto que os evangélicos geralmente não gostam muito. Alguns evangélicos, tem evangélico que é mais carinhoso com o texto bíblico e gosta bastante, mas tem bastante evangélico que não gosta muito não. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 25, e a gente vai falar sobre a autoridade de Deus sobre Israel, sobre a igreja, por meio de Cristo. E a gente vai ler o capítulo 25 do livro de Levítico, a partir do versículo 8. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro da sua Bíblia. Então a gente vai ler Levítico 25, a partir do versículo 8. Contarás 7 sábados de anos. E aí ele explica, o que é 7 sábados de anos? 7 vezes 7 anos. De modo que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então você vai contar 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar alto a trombeta do dia da expiação. No dia da expiação, fareis soar a trombeta por toda a vossa terra. E declarareis santo o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse vos será um ano de jubileu, pois cada um de vós retornará à sua propriedade e cada um à sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele crescer por si mesmo, nem colhereis nele as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, será santo para vós. Comereis o que brotar nos campos. Vamos lá. Deus abençoe o texto lido, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo nesse texto aqui? Por que ele é um texto importante? E como enxergar beleza nesse texto, a autoridade de Deus sobre você, a autoridade de Deus sobre o povo de Israel, e o que acontece quando a gente vive a obediência a essa autoridade. Primeira coisa, viagem no tempo. Viagem no tempo. Quem aqui trabalha em escritório? Não muitas pessoas. Quem aqui trabalha no comércio? Um pouquinho mais.
Quem aqui trabalha na lavoura? Ninguém. Então, você que é urbano, trabalha no escritório, trabalha no comércio, quem aqui trabalha em repartição pública? Ah, tem alguns aí também. Você trabalha em repartição pública. Agora, se não trabalha na lavoura, esse texto aqui fica complicado. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, principalmente para o Antigo Testamento, sempre imagine o seguinte: camponeses, lavoura, fertilidade, plantação, rebanhos. Esse é o primeiro sinal de contexto que você joga na tua leitura do Antigo Testamento, tá? Então, sempre pense no seguinte: lavoura, plantação, especialmente plantação de cereais, que são resistentes, que você consegue estocar, gado. Esse é o contexto primário do Antigo Testamento de maneira geral. Muito bem, você vive da sua plantação, você vive dos seus animais, certo? O que acontece quando você tem uma praga de gafanhotos, como essa que quase veio parar no Brasil e, por livramento, ficou no Uruguai, ficou na Argentina? O que acontece quando vem uma praga de gafanhotos dessa? Bom, quando vem uma praga de gafanhotos dessa, a sua lavoura, ela vai para o vinagre. E se você não tiver cereais estocados, você vai passar fome. E se em vez de gafanhotos, e a gente está falando de um período aqui que a gente não tem defensivos agrícolas, se essa nuvem de gafanhotos da Argentina, do Uruguai, já foi problemática com a tecnologia que a gente tem hoje, pensa no que era uma nuvem de gafanhotos, uma praga, lá na Antiguidade Oriental, lá no período do Antigo Testamento. Perdeu a lavoura, meu. Se em vez da praga de gafanhotos você tem um período de estiagem, de seca, você perde a lavoura e você perde os seus animais. E não tem jeito. Como que se sobrevive então, se isso acontece? Bom, você sobrevive quando isso acontece da seguinte maneira: viaja até um lugar onde a praga de gafanhoto não chegou, onde a seca não está afetando tanto. Por exemplo, família de Jacó, o que ela faz? Migra para o Egito, onde José era rei. É um jeito de você resolver. Você vai sair do seu lugar e vai ir para outro lugar, para tentar sobreviver, tá? Muito bem. Isso é a vida comum desse pessoal. De modo que alguém muito próspero poderia se tornar um pedinte em questão de meses, semanas. É o que acontece literalmente com a família de Jacó. Quando vai até o faraó implorar por mantimentos. E encontra José auxiliando o faraó no governo do Egito. É literalmente o que acontece. Quando você vai para outro lugar, então você pode descer até o Egito, onde você tem uma planície inundada pelo delta do Nilo, e ali a seca sempre vai ser menos danosa, porque o rio dá uma certa conta de manter um pouco da vida saudável ali. Ou você vai para o norte, você vai para a região da Galileia. Você está lendo lá o seu Novo Testamento? Galileia no norte e Judeia no sul. Região da Galileia, que o Jordão é mais largo, e o rio te ajuda a sobreviver.
Aí você vai para esses lugares, porque o teu lugar foi para o vinagre, e o que acontece? Como qualquer lugar que é bom para plantar, que é bom para criar gado, já tem gente lá. No caso do Egito já tinha o faraó. No caso do Êxodo, porque tiveram que sair do Egito por outros motivos, você volta, tem os cananeus, lá em Canaã, terra que mana leite e mel. Vai ter alguém ali. Quando tem alguém ali, você tem duas opções. Você pode pedir para o cara misericórdia, ou você pode guerrear com aquele cara. Por que o Antigo Testamento tem tanta guerra? Um dos motivos é briga territorial. Você não quer ter apenas terra, você quer ter as melhores terras. Tá? Muito bem. Na maior parte dos casos, se você está saindo da tua terra, porque na tua terra o teu gado e os teus cereais não foram suficientes para você se manter, você não tem um exército para guerrear com o dono da terra que você está indo. Então o que você faz? Você oferece a sua mão de obra. Ou você oferece a tua terra devastada. Você chega para o cara e fala assim: olha, eu não tenho mais lavoura, mas a minha terra lá, a hora que passar a praga, é uma terra boa. Me salva, me dá comida e pega a minha terra para você. Se eu não tenho mais a terra, me salva, salva a minha família, me dá comida e pega o meu trabalho para você. E é assim que surge na antiguidade a ideia de escravidão. O camarada acaba sendo escravizado para salvar a própria vida. Isso é a ideia de escravidão por dívida. É assim que funciona. O cara vai no povo vizinho, ou na tribo vizinha, e no povo vizinho, na tribo vizinha, ele tem esse auxílio, essa ajuda, entre aspas. Essa ajuda acaba se tornando escravidão. E aí o que acontece? Esse modelo de escravidão, ele salva a vida de um monte de gente que morreria de fome. Mas ele torna a vida dessas pessoas uma vida muito sofrida depois. E aí quando a escravidão está rolando nos povos ali do Antigo Oriente Próximo, você tem gente sendo maltratada, você tem gente punida, você tem assassinatos, você tem tudo que dentro de um sistema escravagista você pode imaginar. Muito bem. Aí você tem o povo de Deus no meio dessa história. E você tem essa passagem que a gente acabou de ler, que é o seguinte: olha, o teu vizinho perdeu tudo e arrendou a terra para você. Então você está usando a terra do seu vizinho, você está usufruindo a terra do seu vizinho porque ele perdeu tudo. Esse uso tem data de validade. Quando chegar o ano 50, você tem que devolver para o cara. O seu vizinho ia passar fome, a família dele ia morrer, ele ofereceu trabalho para você. Ele é seu escravo, só até o ano 50. Só até o ano 50. Depois disso, ele deixa de ser escravo. A escravidão dele acaba, termina. E aí depois, a gente não leu aqui, tem uma série de regras para você saber como que você negocia isso. Se faltam 7 anos para o ano 50, o valor da tua terra é menor. Se faltam 35 anos para o ano 50, o valor da tua terra é muito maior, então tem que negociar essa história direitinho. O que Deus está oferecendo para o povo de Israel aqui? O que Deus está oferecendo para você aqui? Deus está oferecendo para o povo de Israel o seguinte: está vendo toda essa maldade que está rolando em volta de vocês? Que os outros povos fazem, perpetuam? Está aqui, ó. Eu estou te dando um instrumento
se você obedecer, você vai ser distinto, diferente de todos os outros que estão em volta. E a tua terra, o teu lugar, vai ser um lugar que os outros vão olhar e vão dizer assim: que povo é esse que vive nesse tipo de harmonia? Deuteronômio capítulo 4 diz isso. Cumpram os meus estatutos. Os outros povos dirão: que povo é esse? Quem é o Deus desse povo? Para que sejam tão sábios. Essa lei aqui é a lei da proclamação de libertação. Proclamação de libertação. O que acontece com essa lei aqui? Essa é talvez uma das leis mais desobedecidas por Israel durante toda a sua história. Durante toda a sua história. A palavra em hebraico aqui para libertação, que é para proclamar com o Yobel, com o jubileu, com o chifre do cordeiro. Então você vai tocar a trombeta, que é o jubileu, e vai proclamar a libertação. A palavra libertação em hebraico aí é deror. Essa palavra deror aparece pouquíssimas vezes no Antigo Testamento. Ela aparece aqui nesse texto. Ela aparece em Isaías capítulo 63, e ela aparece em Ezequiel capítulo 37. Tanto em Isaías quanto em Ezequiel, a referência é a essa passagem e como o povo de Israel não cumpriu essa lei em especial. Os anos passam, e Jesus chega, e ele entra na sinagoga, e ao entrar na sinagoga da sua própria cidade, ele pega o rolo de Isaías, precisamente nessa passagem, e ele diz: eu vim proclamar a libertação. Ele lê a passagem e diz: eu vou cumprir esse negócio. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Aquilo que o povo de Israel falhou em cumprir, um israelita, Jesus, cumpre de uma vez por todas. Você quer entender o que é isso na prática? Eu vou te dar uma imagem para você entender o que é isso na prática. Eu vou te dar uma imagem para você entender o que é isso na prática. Isso na prática é uma criança que com 4 anos vê a família perder tudo. E ao ver a família perder tudo, ela perde o pai também, porque o pai vai trabalhar como escravo na família de outra pessoa. E então essa criança, ela espera. Todo ano ela pergunta para a mãe: mãe, esse é o ano que o pai volta? E a mãe fala: não, filho, tem que esperar. Ainda faltam 12 anos, filho. E aí vem o ano seguinte, e a criança pergunta: mãe, esse é o ano que o pai volta? E a mãe fala: não, filho, tem que esperar. Até que chega o ano 50. E então, quando chega o ano 50, essa criança, que agora já é um jovem, ela vai no quarto dela, ela pega a trombeta e ela sai pelo meio da cidade: hoje o meu pai voltou. Se o dono da terra cumprir a lei, se o povo de Deus realmente for povo de Deus. Se quem lê o texto
realmente acredita que o texto é confiável, que o texto é autoritativo, que ele é autoridade. Se o povo de Deus olha para o texto e diz: a gente vive por isso aqui e nada mais. E então essa criança que é um jovem vai poder dizer: libertação, ouça isso, o meu vilarejo, ouçam isso todos os povos da terra. Aqui a lei funciona diferente, esse lugar é um lugar maravilhoso. Esse lugar é um lugar maravilhoso. E aí os outros povos olham e vão dizer assim: uau, o que está acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? E então vem Jesus, e diz o seguinte: se vocês não dão conta de cumprir, eu cumpro no seu lugar. Se o povo de Deus não está dando conta de cumprir, eu cumpro. Eu faço isso acontecer. E sabe o que acontece? Pela cruz de Jesus, pela ressurreição de Jesus, hoje, no século 21, o filho que dizia: mãe, o pai foi para o álcool, o pai foi para a droga, quando que ele vai voltar? E ele volta, pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pelo agir de Deus, pela evangelização do povo de Deus. Viva obedientemente a autoridade do texto e depois venha me cobrar. Mãe, o pai volta. E eu estou vendo aqui vários homens, que muito mais do que voltaram, nunca saíram. Homens de Deus, exemplos de fé nas suas casas. Eu não conheço nenhum pessoalmente, mas eu tenho convicção, numa quinta-feira à noite, ouvindo da palavra. Eu já rodei a igreja o suficiente para saber que a gente fala muito do pai ausente e valoriza pouco o pai presente. Tem pai presente aqui nessa igreja hoje. E se tem, é porque Jesus cumpriu o dia do jubileu. Ele trouxe libertação do pecado para mim e para você. Cumpra o que diz a palavra de Deus e depois venha me cobrar para ver se isso não é bom, se não é confiável. Será que é confiável o que diz essa palavra? Cumpra a palavra de Deus e depois venha me cobrar. O texto bíblico em Cristo e no poder dele vai te propiciar as melhores experiências. E eu não tenho dúvida disso. Tudo o que é necessário para que a gente enxergue num texto como esse a beleza que ele tem, é um pouco de estudo e um pouco de imaginação. Esse texto é um dos textos mais belos do texto bíblico e da história humana. É um texto que restaura a tua família. É um texto que restaura os laços das pessoas.
É um texto que coloca os laços das pessoas na frente dos interesses pela riqueza, pela prosperidade, pelo poder, pelas terras. Mas a gente olha para Levítico e na nossa leitura anual, deixa eu ler isso aqui bem rápido porque é complicado. A gente faz isso. Deus é misericordioso, meu irmão. Eu não vim aqui para dizer e colocar um peso nas suas costas e dizer assim: você é um desobediente, mude agora. Você não presta porque você não entende o texto bíblico. Não, não vim aqui para fazer isso. Não vim aqui para fazer isso. Deus é misericordioso comigo e com você. Eu vim aqui para te fazer um convite a obedecer o texto e experimentar na sua vida o sorriso da sua filha, o sorriso do seu filho, de quem olha para um pai, de quem olha para uma mãe e fala: olha, eu tenho as minhas diferenças com meu pai, eu tenho as minhas dificuldades com a minha mãe, mas é um homem de Deus, viu? É uma mulher de oração, é uma pessoa em quem eu posso me refugiar quando eu estou em dúvida, quando eu não sei o que fazer, a quem eu vou à minha mãe, eu vou ao meu pai. Eu tenho quase 40 anos, quando eu não sei o que fazer, eu vou no homem de Deus que me ensinou a palavra de Deus, chama Eli Fontana. O sacerdote Eli da Bíblia teve uns filhos complicados. O Eli, meu pai, Deus foi um pouco mais misericordioso com ele, talvez. Um homem de Deus que eu me preparo para si, o curso natural das coisas ocorrer, o normal, é que eu faça o sepultamento dele, não o contrário. Mas um homem de Deus que eu já tenho certeza e convicção das coisas que eu vou dizer no sepultamento dele. Vai doer, vai ser dolorido. Mas um homem de Deus que por Jesus, porque essa trombeta foi tocada, porque o jubileu aconteceu em Jesus, eu digo: o pai que poderia ser ausente, que trabalhava de sol a sol, um pai presente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Cumpra a palavra de Deus, viva sob a autoridade dela e depois venha me cobrar. E depois venha me cobrar. A gente vai continuar esse papo. E a gente vai ler mais texto. Mas eu queria partir ainda para as dúvidas que eu sei que tem. Mas o grande lance dessa história é o seguinte: ser obediente a textos como esse, você tem que abrir mão da terra que você tem para aquele pai poder voltar. Esses são os textos que geralmente a gente não quer cumprir. Amanhã a gente vai ser desafiado a olhar para o texto e olhar para a nossa cultura e enxergar como a autoridade de Deus pode acontecer na nossa cultura a partir da autoridade do texto bíblico. Textos como esse. Eu comecei com Levítico, amanhã a gente vai para Apocalipse, vai tratar um pouquinho disso. Mas eu queria dar a oportunidade das dúvidas que a gente teve aí. Antes de responder as dúvidas, eu sei que o pessoal ainda está vindo, mas pode vir vindo. Eu queria só orar com você rapidamente. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa noite. E que esse seja o nosso desafio, de viver de modo obediente. Viver de modo obediente, de forma que quem veja, pense: que negócio estranho e maravilhoso que está acontecendo ali naquela família. O que é isso que eu nunca vi em lugar nenhum? Pai amado, assim a gente te pede em nome de Jesus. Amém.